A rebelião em Bangu, na verdade, foi um acerto de contas. Nenhum preso tentou fugir, pô. Que não teve nada a ver com a realidade, aquele bagulho lá, tropa de elite. A rebelião de Bangu não teve nada a ver com aquilo ali, não foi nada daquele jeito ali. Nenhum preso quer ficar em Bangu, porque Bangu, pra eles, é um osso. E aí o E foi morto, queimado dentro do presídio. Galerias, né? Sim, ele foi um cara que ele revolucionou a facção. Vingança contra o E foi causa principal da rebelião. A polícia já sabe que o principal líder da rebelião foi Fernandinho Beiramar. Quem fez o Beiramar foi a mídia. Porque esse cara era um fedorento. A verdadeira liderança é aquele cara ali. Ele é o 01 do Comando Vermelho. É a história de Bangu que ninguém fala. Então vamos reagir aqui, um policial penal falando sobre uma rebelião que aconteceu lá em Bangu. Primeira vez que eu tô assistindo esse corte, vamos ver as ideias. Início dos anos 2000, tinha muita rebelião. E essas lideranças hoje, muitos morreram, mas outros nomes de peso que impacta a vida aqui no Rio de Janeiro, todos eles estavam ali em Bangu, né? Fernandinho Beiramar, na época, Marcinho... Bangu na época. Bangu Fernandinho Beiramar, Marcinho VP. Deixa eu te contar uma parada dessa época, posso? Por favor. Pô, já que você tocou nesse assunto, porque eu acho que você gosta desses assuntos que as pessoas não sabem, né? Aí, rebelião de Bangu. Porra, maneiro pra caramba, né? Rebelião de Bangu. Porra, maneiro. Pra quem não sabe, é maneiro. Acho fantástico. Pra gente foi uma merda, né? Porra, repercute, dá notícia, aquela coisa toda. Eles se matando lá dentro e tá, aquele negócio todo. Viram pra um preso e falam assim: ei, você vai morrer ou você vai pro nosso lado? Ele, pô, vou pro lado de vocês, pô. Mas preso famoso? É. Aí, você vai morrer ou você... Não, pô, tô com vocês, pô. Tem certeza? Tem, pô. Então você não vai morrer não, vem pra cá. Aí teve aquela dança lá, e se matando, e tacando fogo e tal, bababá. Desculpa te interromper, irmão. Vamos fazer um parênteses, porque nós estamos falando de 2000. Tem gente que nessa época nem nascido era e nem todo mundo sabe dessa história. Mas você tá falando na época que tinha lá o E, né? Sim, foi na morte do E. Na morte do E. Nessa parada da morte do E. Então tinha um comando vermelho. Tinha terceiro comando. Tinha um terceiro comando. ADA também estava envolvido. ADA. O E era ADA na época. O E era ADA. Isso. E aí o E foi morto, queimado dentro do presídio. Eram 4 galerias, né? Era ADA, terceiro e 2 de comando. Tá. Aí... É importante esse ponto aqui, porque de fato no ano de 2000, até antes, tinha muita rebelião na cadeia. Muita. Então se você pesquisar aí, você vai ver que realmente era uma coisa muito mais tensa. Com a pacificação do sistema prisional, que não foi por conta do Estado, leia-se, quem pacificou o sistema prisional foram os próprios presos. Que isso fique bem claro aqui, tá bom? O Estado não teve nenhum tipo de contribuição nesse aspecto. Tá aquela movimentação dentro da cadeia, nego queimando e nego dando tiro, porque... A guerra começa aqui fora, né? Parece que o E traiu... O E, assim, ele foi uma revolução naquela época, né? O E foi o cara que tomou as favelas todas pra facção. Ele levantou aquela facção, né? O ADA não era nada e ele levantou. Se eu não me engano, era ADA, né? O E, se eu não me engano, era ADA, né? A não ser que eu cheguei Orlando Jogador. Orlando Jogador. Isso. Vagabundo da E aí antiga. foi vingar a morte do Orlando. Eu acho que era isso. Por favor, continue. Aí, assim, ele foi um cara que ele revolucionou a facção. Ele foi lá e levantou a facção, porque ele era um cara que ele invadia as favelas mesmo, ele era um cara combativo, revolucionário de combate mesmo. Ele era um cara que botou pra fuder no meio da criminalidade, né? E aí todos presos, todo no ambiente prisional. Que é aquela coisa, as lideranças vão presas, a polícia alcança eles. Tava todo mundo lá em Bangu. E o que aconteceu em Bangu? Parece que na época não tinha aquele vidro blindado, o advogado tinha oportunidade de contar com o preso, não tinha prerrogativas da OAB de não revistar o advogado levou uma arma. Aí, rebelião em Bangu. A rebelião em Bangu... Pô, muito louco isso aqui, né? Como é que ele fala uma situação como essa? O advogado levou uma arma? Qual é a prova que ele tem que foi o advogado? Pode ter sido advogado. Legal, pode ter sido advogado. Mas pode ter sido um policial penal. Pode ter sido por outro meio, porque também existem formas de entrar celulares e outros utensílios no sistema prisional por várias vias. Então, acho que essa informação aqui, defendendo a classe dos advogados, Arquimedes,
Não tô defendendo a classe dos advogados, é que eu acho que é injusto você acusar uma categoria sem uma prova concreta. É a mesma coisa eu falar assim, não, ele tá errado, quem colocou a arma lá dentro foi os policiais penais. Acho também injusto, porque eu não tenho prova. Então acho que aqui talvez tenha uma prova, que nem eu falei. De repente tem uma prova e aí eu tô errado, não tenho problema nenhum, mas acho equivocado falar dessa forma. Na verdade, foi um acerto de contas. Nenhum preso tentou fugir, pô. Ele só queria acessar outras galerias para comando de uma facção, a liderança de uma facção, tentar exterminar a outra liderança da facção. Foi só isso. Certo. Só não aconteceu exatamente do jeito que eles planejavam, do jeito que eles planejaram, né, que eles tentaram fazer, mas deu a famosa rebelião de Bangu, né, virou até de uma maneira lúdica que não teve nada a ver com a realidade, aquele bagulho lá, Tropa de Elite. Sim, o filme Tropa de Elite começa fez uma invadindo. menção sobre a rebelião de Bangu, não teve nada a ver com aquilo ali, não foi nada daquele jeito ali. Sim. Mas é a liberdade poética, né, do artista. Mas foi um extermínio de liderança. Aconteceu o extermínio, alguns presos baleados, outros morreram e tal, outros tacaram fogo e tal. O Iê morreu fudido lá pra caralho. Queimado. Torrou na cela. Torrou. Foi num par de visita. Tá. Aí, o que acontece? Esse preso, ele vira e fala assim, não, eu pulei, pô. Ô, pulou? Pulei, pô. Quando termina a rebelião, ó, vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá, ele, opa, eu não vou pra aí não, pô. Não, essa facção vem pra cá. Não, eu não tô nessa facção não, eu sou dessa aqui. Ah, mas tu não pulou? Ele, pulei nada, pô, pulei da rebelião, pô. Eu só pulei na rebelião, pô. Pra não morrer, eu falo qualquer coisa, pô. Mas eu sou dessa parada aqui. Aí os caras assim, eu não falei que não era pra confiar nele, era pra ter matado ele. Agora é tarde, amigo. Agora o cara já sobreviveu. Pra eles é simples assim. Era um negócio assim. Eu falei que não era pra ter confiado. Não te avisei que não era pra confiar nele? Esse cara é asqueroso, rapaz. Eu tô te falando, esse cara é verme, rapaz. Esse cara é muito antigo no crime, rapaz. Você vai confiar no que ele falou ali? Eu falei que vocês queriam ouvir. Eu não pulei porra nenhuma. Agora eu vou pra cá. É a história de Bangu que ninguém fala. E esse cara, ele era o Comando Vermelho que... Mas será que é verdade, né? Aí é que tá. Ele tá dando a versão dele. Mas como é que ele sabe que realmente aconteceu isso? Se isso de fato é verdade. Ele tá dando aqui a visão dele, né? Como diz, tem muita ocorrência contada em podcast que os caras aumentam, como também existe da parte de quem já esteve envolvido na criminalidade, né? Existe de tudo. Tá, o Celcinho era o quê? TCP ou ADA? Ele é terceiro comando, né? Terceiro, né? Então. E essa história o chat todo tá falando já também. Então o Globo só tá lendo o que tá no chat, o que tá sei se é isso o que aí, tá né? no jornal. Que ele mudou de lado na rebelião. Ele não mudou de lado, ele só sobreviveu. Aí fala, pô, aí eu te falei que não era pra confiar nesse cara é muito cascudo ali. Eu só sobrevivi. Agora, ó, meu lugar é aquele ali. Eu vou ler aqui a reportagem. Entrei aqui no Google, mano, volta, também olha aí pra tu me ajudar. Rebelião Bangu, morte do E, tá? Eu já achei aqui no meu celular. Isso que você tá falando acontece no Presídio Federal também. O Presídio Federal dá status pro cara. O cara é um Zé Ninguém. Não é ninguém. Aí deu uma rebelião no Estado. Bancou um lá e deu volta. Uma rebelião no Estado. O que o governador quer? 5, 6, 7 caras pra mandar pro Federal e falar: identificamos os líderes da rebelião, mandamos pro Presídio Federal. O que o governador do Rio falou ontem? Isso aqui que o Glauber tá falando é verdade. Isso aqui é verdade. Muitas vezes o cara vai para um presídio federal não sendo liderança, não sendo esse grande monstro que a mídia ou até mesmo o Estado ou o secretário fala. Isso é verdade. Eu já visitei no presídio federal como advogado e assim, posso falar também por experiência. Tem muito cara lá que, mano, pede chinelo. Mas como o Estado precisa prestar uma informação para a sociedade, acaba fazendo isso. E confirmado pelo Glauber, que trabalha num presídio federal. Então, realmente, essa informação aqui do Glauber é muito interessante e muito verdadeira também. Vamos mandar para o Presídio Federal. Pega 5 caras desse e manda para o Presídio Federal. Qualquer um. O cara fica lá 3 meses, volta pro Estado. Bichão. E às vezes vem da Federal. Tem 5 para ir. Na hora de ir, vão 5 diferentes do que estavam escalados para ir. 5 orelhas. Alguém, né, modifica esse... Ó, vamos lá. Folha de São Paulo, 16...
Olha que interessante, tá vendo as ideias aqui, né? Isso aqui foi também real. Muitas vezes existe uma manobra para mandar alguém e não mandar quem tinha que ir. Isso também é real, real de verdade. 6 de setembro de 2002. Vingança contra o E foi causa principal da rebelião. Aí fala, uma vingança contra o traficante Hernaldo Pinto de Medeiros, o E, não foi uma tentativa de unificar as facções e aí fala que a causa foi uma vingança. Foi né? só vingança. E aí fala sobre a morte do Orlando Jogador, né? E que para polícias que investigam o caso, a tese ganha força em detrimento da suposta tentativa de Luiz Fernando da Costa, o Beiramar, de criar um só comando, porque o Beiramar falou que era para criar um só comando, mas na verdade era vingança pela morte do Orlando Jogador. E aí cita aqui, né? A polícia já sabe que seu principal líder... Quem fez a mídia, quem fez o Beiramar foi a mídia. Porque esse cara era um fedorento. A polícia já sabe que o principal líder da rebelião foi Fernandinho Beiramar, de 34 anos, na época, e que também foi fundamental a participação de Márcio dos Santos Nepomuceno, que é o VP. Marcinho VP, porra. Beiramar atua no atacado e fornece drogas para as favelas do CV. Marcinho, condenado a 55 anos, é o principal chefão da facção. E até hoje. É o principal. Ele é o 01 do Comando Vermelho, pô. Então, assim, você vê que a própria reportagem que você acabou de ler endeusou quem? Só complementando. Aí o E, de 35 anos, pertencia ao CV, mas foi jurado de morte quando matou um dos seus líderes, Orlando Jogador, que era um clássico. O cara era o antigão e respeitado antiga, né? Dentro do Comando Vermelho, do Complexo Alemão. Certo? Sim. Então o E assinou a sentença de morte. Aí foi isso. Então, vamos lá. Deu destaque para quem é reportagem? Para o Beiramar, dizendo que era o principal fornecedor de drogas. E teve a participação... como se a liderança do Comando Vermelho pertencesse a ele. E parece que o Marcinho VP... gosta disso, né? Nepomuceno, se fosse um cara que... Não, inclusive tem o Marcinho. Não é, pô. Mas para ele é bom também que tira o destaque dele, né? Sim. Vamos falar de outra parada que, assim, é bom a gente falar daquilo que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, né? Tu chega numa unidade e fala assim, toda unidade faccionada, ela é organizada de uma maneira hierárquica, não é isso? Então, quem é que tá aqui realmente... Pô, qual é a unidade? Essa unidade aqui, qual é a facção? Facção tal. Quem é que está na hierarquia aqui no comando da facção? Para eles tem uma organização. Certo. Beleza. Isso se modificou com o passar do tempo, pô. Isso se modificou. Pelo menos aqui no Rio. Porque eles perceberam que a liderança, quando dá qualquer problema, é a primeira a se fuder, pô. Isso é verdade. Antes tinha uma linha de frente. Hoje em dia eles colocam outras pessoas porque sabem que qualquer problema que acontecer ali naquele pavilhão, a liderança entra na lata, como diz em São Paulo, e viaja, ou vai para um presídio federal. Então eles inventaram uma falsa liderança, pô. Sim. Só quando você é antigo, você percebe a falsa liderança rápido e a verdadeira liderança mais rápido ainda, pô. Verdade. Porque quem é que tá respondendo pelo coletivo aí? Sou eu, meu chefe. Chega aqui, vamos conversar. Aí, essa situação aqui, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Não, tem que levar lá pro povão. Não, tá tranquilo, leva lá pro povão. O cara nunca resolve nada, Peraí, pô. Tu nunca resolve nada? Peraí, pô. Que povão é esse? Vamos ver devagar. Aí tu leva todo mundo pro pátio. Aí, não sei o quê. Aí o cara... Não, eu vou resolver isso aí. O cara nunca resolve nada. Você vê exatamente quem não se manifesta. Aquele cara que nunca se manifesta, você finge que sai, aí algumas pessoas vão lá e conversam com ele. E volta. E vai lá e volta. Aí tu, a verdadeira liderança é aquele cara ali que ninguém nunca fala com ele na hora que tem que falar. Tá de moita, falam depois. Ele só fala no momento em que você não tá olhando. Aí você arruma um jeito de olhar para a massa quando ela não está sabendo que você está observando. Aí esses caras vão lá e voltam. Chega a ser ridículo, é bagulho de criança, pô. É verdade, pior que isso acontece mesmo. Eu já presenciei situações semelhantes a essa
que um grande líder ele ficava mais camuflado, com medo de ser transferido para uma unidade mais distante da casa dele, e quando tinha uma situação um pouco mais complicada, era solicitado que ele tomasse uma atitude ou desse a palavra dele. É lógico que eu estou falando aqui numa visão agora do estado de São Paulo, porque o comportamento, às vezes, das facções no Rio de Janeiro tem algumas alterações de entendimento, a gente já fala bastante sobre isso aqui no canal. Mas essa é uma informação que é coletiva, ela pode ser aplicada em várias camadas do sistema prisional e das organizações criminosas também. Faz sentido. É ridículo, pô. Escondido da tia, do pai. É uma técnica infalível de ser ridículo. De ser ridículo. Aí tu chega pro cara e fala assim, porque nós não queremos, eu não quero falar contigo, eu quero falar com ele lá. Fala pra ele que eu quero falar com ele lá. E o cara vai vir falar com você, pô. E o cara vai vir falar com você. Porque você vai virar pra ele e falar assim, ei, não quero falar contigo não. Chama ele lá. Que é esse, meu chefe? Sou eu que tô... Vai lá. Então você que manda, vai vir aquele cara que não manda vir falar comigo. Aqui. Você vai mandar ele vir falar comigo, pô. Você que manda, pô. É. Aí ele... Caramba, é mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso. O cara mesmo fica assim, caralho, não tinha pensado nisso, é mesmo, né? Sou eu que mando, né? E aí fulano, fala com ele. Depois... como é que vai dizer que não? Não, eu mando na porra toda, mas naquele cara eu não mando não, pô. Aí depois ele pede desculpa. Já que sou eu que mando, eu não quero mandar ele vir falar contigo. Não vou mandar ele falar com o senhor. Chico não, né? O senhor. Aí depois ele pensa bem, não tem jeito não, né? Tem que mandar, né? Tem, pô. Eu quero falar com ele, eu quero falar com você não. Irmão, tu falou esse ponto aí, que aí é só pegar as entrevistas... Porque antigamente, por que isso aconteceu? Porque toda merda que acontecia, você atravessa a liderança, pô. Na unidade, deu problema, você pega esse cara, você transfere. Isso. Deu problema na facção, você transfere esse cara para uma penitenciária federal. Então, os caras perceberam que não é interessante ser liderança. Tu manda para um RDD a liderança. Vai para o RDD a liderança ou vai ser atravessado para uma penitenciária federal. Então, eles querem simular que não são lideranças, mesmo sendo. Entendeu? Só para fechar concluir o assunto. Aí, cara, olha só. Tu não falou da estrutura de Jericinória. Mais famoso, Bangu 1. Aí vai até Bangu, que é 8? Esse esquema, ele falhou. Essa parte da nomenclatura falhou. Porque começou Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, Bangu 4, Bangu 5. Bangu são 26 unidades. Não tem Bangu 21, 22, 23. Entendi. Começou a ter nome, né? Então começou a ter nome. Tá. Então aí tem uma hora que botaram Bangu C, Bangu 8. Imagina. Então essa ordem de numeração, ela falhou e ela não serve mais como referência. Você começou a me explicar, eu falei assim, não, irmão, não me conta não, me conta no ao vivo. Tem 26 unidades, Bangu, contando com 3 hospitalares. Sim, aí tu começou a me explicar, eu falei, ó, não me conta não, me conta no ao vivo pra gente... Eu quero entender junto com o público. Pelo pouco que você começou a falar para mim, Bangu 3 é aonde fica a liderança do Comando Vermelho. Liderança do Comando Vermelho. Tá. Aí fala para mim das outras unidades. Como é que tá organizado o complexo aqui no Rio de Janeiro? E como é que tem funcionado hoje Bangu 1, Bangu 3? Aí se tem uma outra unidade que é só TCP? Tem algumas... as unidades são divididas basicamente por grupos criminosos diferentes. Bangu 1, que é uma cadeia, eu acho que é a mais famosa, né? Do Rio de Janeiro. Não sei se é do Brasil, mas muita gente conhece, né? Que é a famosa que nós acabamos de falar daquela guerra lá. Daquela guerra, né? Com E Beira-Mar. Bangu 1 era uma cadeia para ser... Ela foi construída para que as lideranças permanecessem ali. Hoje em dia, por questão estratégica, não é mais uma cadeia concentradora de lideranças. O que acontece com Bangu 1? É uma cadeia que é utilizada pela VEP para cumprimento de RDD. RDD, regime de disciplinar diferenciado. Então, assim, o cara ele é penalizado pela vara de execuções penais, ele vai cumprir em Bangu 1. Então, assim, o cara vai ficar lá, o tempo que ele vai permanecer lá é a vara de execuções penais que vai decidir, não é a SEAP. Então, o cara vai ficar ali cumprindo o RDD. Realmente é um regime diferenciado, e você conhece muito bem esse regime. Ele é completamente diferenciado. O cara que, de repente, ele cometeu alguma falta disciplinar dentro da SEAP
ele vai lá cumprir o castigo de 30 dias. O cara que está chegando de uma unidade federal ou vai partir para uma unidade federal. Então, o Bangu 1 hoje virou uma unidade de permanência transitória. Ele é efetivo transitório. Então, não tem um efetivo permanente. São presos chegando e saindo, chegando e saindo. Ou vai para a unidade federal, vindo à unidade federal, permanece ali um tempo. O que perdura mais é o RDD, que vai ficar ali na unidade durante um tempo, enquanto a vara de execuções penais decidir que ele deve permanecer lá. Então, é um lugar de cadeia, resumindo, cadeia castigo. Bangu é cadeia castigo. Sim. Castigo. Todo preso gosta de falar o seguinte: eu sou bandido, tiro cadeia em qualquer lugar. Mentira, pô. Mentira. Verdade. Mentira. Bangu 1, nenhum preso quer ficar. Deixa eu fazer aqui um ponto rapidinho. Isso é verdade. Isso é verdade. O cara chega lá e fala que ele é o bichão. Não, pra mim não tem essa, não. Tem sim, tem sim. Eu tenho que concordar aqui que é verdade. Existem cadeias que, cara, é muito complicado pra você conseguir cumprir sua pena. Então não adianta o cara falar, mas nos bastidores é outra situação. Essa é uma informação também verdadeira. Eu corro pelo certo aqui, rapaziada. Que o que é, o que não é. Eu vou colocar um ponto de vista diferente, entendeu? Só para que o debate seja um pouco mais amplo. Mas nesse ponto aqui ele tem razão. Ainda mais quem já passou. Nenhum preso quer ficar em Bangu 1. Porque Bangu 1 para eles é o osso, pô. Então, são 30 dias de nada sobre nada. o mais temido hoje, o terror de preso do Rio de Janeiro é Bangu 1. Ah, com certeza é, pô. Com certeza é. Não é a cadeia de segurança máxima de facção, é Bangu 1. Sim. É uma cadeia pequena, foi construída para menor quantidade de presos. Não é a liderança do Comando Vermelho que está lá em Gabriel Castilho, que a cadeia é pesada. Não é, pô. Gabriel Castilho é Bangu 3. Bangu 3. E como é que é Bangu 3? Gabriel Castilho, liderança do Comando Vermelho hoje, como é que funciona? É uma cadeia grande. Se é uma cadeia grande, tá misturado. Então, tem os presos de alta, de altíssima, que estão lá. Tem uma grande relevância, tem alguns presos de relevância, tem. Mas tem uma porrada de preso misturado lá que não tem relevância nenhuma. Que tá ali servindo esses Porra, líderes. a cadeia tem uma capacidade de tanto. Vai deixar essa cadeia superlotada e essa daqui vazia? Todo problemático do Comando Vermelho se joga para lá, pô. O cara arrumou problema dentro do sistema, vai para lá. Ele não tem relevância na facção. Ele deu problema no Comando Vermelho, vai para lá, pô. É uma cadeia que tem um sistema de vigilância alto, é automatizada, tem um sistema de vigilância mais elaborado. Então, para o cara lá... Tem uma atenção maior do Estado. Tem. O Estado lá funciona de maneira diferenciada. Aí pro cara tá ali... Então, tem vaga? Bota o cara lá, pô. Não é porque o cara tá lá que ele tem uma relevância. Todos têm a mesma relevância? Impossível. Todos são iguais perante as suas desigualdades, né? Porra, esse cara aqui realmente é relevante. Esse cara aqui é dono dessa área aqui. Esse cara aqui é gerente da área tal. Esse aqui não, esse aqui era só problemático, era... Verdade, também tem isso. Isso acontece dentro do sistema prisional. É dividido pela sua capacidade, pelo aquilo que você representou na rua ou que você representa na rua. Tá assistindo o vídeo até agora, não deixou o like, hein? Aperta aí rapidinho, respira. Já tá chegando na reta final aqui, tem mais um pouquinho de conteúdo. Deixa o like, se inscreva no canal e depois deixa o seu comentário para saber o que você achou desse ponto de vista do policial penal e se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu reagindo a algumas entrevistas. Se você gosta, também comenta aí para que eu possa saber se esse material é legal trazer aqui para o canal para que você também possa assistir e dividir com a gente uma ideia, tá bom? Deixou o like? Obrigado. Vamos continuar aqui então o nosso react. De repente esse cara arrumou um problema dentro do sistema já, é de facção do Comando Vermelho, joga pra lá. Então começa a se misturar. Então chega o lavador de cueca, pô. Tem cara que vai lavar a cueca dos outros lá, pô. Aí não. Porque na cadeia que você... Aí não. Aí deu uma forçada, né? Aí deu uma forçada. Isso não procede. Lavar a cueca de outro preso não procede. Sinceramente, aí já deu uma vacilada na ideia. Isso não acontece não, pessoal. Mentira. Você podia ser uma coisa, mas aqui você não é nada.
Entendeu? Então, esse tipo de situação... Tá. E aí quem é... Se nós falamos que Marcinho VP já não tá mais ali, Beiramar não tá ali, tá no Presídio Federal. As lideranças fortes do Comando Vermelho hoje estão presas nesse presídio? Bangu 3? Vicente Piragibe, que é o semiaberto. Que é o VP. Porra, esses caras que já estão presos há muito tempo, por questões jurídicas, eles já estão vencendo o semiaberto, pô. Os caras estão presos há muito tempo. Então hoje o Vicente Piragibe, que é o semiaberto do Comando Vermelho, é muito mais pesado que a cadeia fechada do Comando Vermelho, pô. Como assim? Porque todas as lideranças já estão vencendo o semiaberto, pô. É o cara progrediu de regime? Progressão de regime, pô. O cara progride de regime. Os caras estão presos há um montão de anos. É que o Glauber não acompanhou o raciocínio do policial penal. O que ele está dizendo, o policial penal? Ele está dizendo assim, a grande liderança são presos que estão há muitos anos cumprindo pena. Então, se eles estão há muitos anos, eles já atingiram o lapso temporal para uma progressão de regime. Qual que é o raciocínio desse policial penal? A nata, segundo ele, está no semiaberto justamente porque muitos anos de cumprimento de pena, ele já está no semiaberto. Claro que também existem condenações menores que o cara pode ir para o semiaberto um pouco mais rápido, não necessariamente precisa cumprir tanto tempo no regime fechado. Mas esse é o raciocínio que ele apresenta aqui. Os caras estão presos há cacetada de anos. Hoje eles estão onde? Vicente Piragibe, pô. Que é o semiaberto do Comando Vermelho. Que eles não estão indo pra rua ainda. Isso que eu ia te perguntar, o semiaberto não vai pra rua e volta? Nem todos que estão no semiaberto vão pra rua e voltam. Primeiro ele progride de regime. Depois que ele vai para esse... Porque é uma exigência legal. Houve a progressão, ele é transferido. Para ele começar a ir para a rua, ele passa por uma série de trâmites administrativos junto a várias execuções penais para que ele faça jus à ida periódica ao lar. Então, nesse momento nessa ida periódica ao lar, ele vai passar por uma série de questões administrativas para que ele faça jus. Então, tem a galera que está no semiaberto, que vai para casa, e tem a galera que está no semiaberto que não vai. Aí eu não tenho como concordar. Para mim, essa é uma informação até nova. Atingiu o benefício, está no semiaberto, segundo a lei de execução penal, ele tem o direito sim de ter a saída temporária. Ele só não terá esse direito caso ele cometa uma falta, caso ele faça alguma coisa administrativa, aí sim, tudo bem, pode perder esse benefício, mas ele tem o direito. Lembrando, pessoal, que essa questão da saída temporária teve uma alteração em 2024, tá bom? Aqui nós estamos falando de uma situação que é anterior à nova lei da saidinha. Não são mais para os presos hoje. Se um preso cai em cana hoje, ele não consegue mais ter a saída temporária, por conta da alteração do regime semiaberto, ok? Só para deixar claro. Aqui nós estamos falando de cadeias muito antigas que a lei ela vai sempre retroagir em benefício do preso. Ou seja, se a lei nova tirou o direito do preso ter a saída temporária, aqueles que foram presos anterior à aprovação dessa lei, eles não sofrerão nenhum tipo de dano no seu direito já adquirido, beleza? Às vezes são unidades diferentes e às vezes são na mesma unidade. Depende da circunstância. Então, enquanto esse pessoal aqui, porque tem caras que, assim, hoje em dia até isso está mudando. Antigamente, o cara do Comando Vermelho, ele não podia ir para casa e voltar. Era uma ordem da facção. O cara que ganhou o semiaberto, ele é obrigado a ir para casa e não voltar. Ele era obrigado pela facção. Faz sentido o que ele está falando. Isso acontecia também no estado de São Paulo. Se um membro do PCC ele ganhasse o semiaberto, ele tinha como obrigação pular, fugir do semiaberto, ou na primeira oportunidade do semiaberto, na saidinha, ele não poderia mais voltar. Essa é uma informação real, uma informação verdadeira também. Se o cara retornasse para a unidade, ele automaticamente estava proibido de voltar para a favela. Se ele morasse numa área de favela. Como de isso? Atuação direta da facção. Faz sentido. Você mora na área da facção? Moro. Sua família mora aqui? Mora. Então você vai para casa e você é obrigado a não voltar. Não pode voltar para a favela. Não pode voltar para a unidade. Era proibido. E qual é a lógica nisso? Qual é a lógica? É o seguinte, se você queria abandonar o crime, você não pode mais, pô.
se você automaticamente... Você não é foragido, mas você se torna um cara evadido. Sim. Se você é evadido, você está à margem à lei. Se você está à margem à lei, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada, você vai fazer o quê? Crime. Formar com a gente. Sim. Foi pra rua, é proibido de voltar. Pode voltar pra cadeia? Pode. Você vai ser morto na cadeia? Não, pô. Mas você não pode voltar pra favela. Só que é um pensamento burro, né? Porque muitas vezes o cara teve uma saidinha e na próxima ele já atinge o regime aberto, por exemplo. Por isso que mudou esse raciocínio. Vamos ver se ele vai falar sobre isso. Se ele não falar, depois eu faço um complemento aqui. Mas é um pensamento dos presos que não faz sentido nenhum. E geralmente esses caras não tem pra onde ir. E se ele for para outra região, ele se foge? Ele não pode ir pra área do terceiro, não pode ir pra... Milícia? Então, olha só como é que era uma maneira de escravizar o cara dentro do tráfico. Sim. O Comando Vermelho era proibido de voltar para a cadeia. Evasão era em torno de quase 100%. Agora isso está diminuindo, pô. Porque eles estão vendo que está fácil. Está ficando mais tranquilo. Então agora eles estão até autorizando o cara a voltar para a cadeia. Não é que tá fácil. Vamos lá, vamos corrigir a informação. Não é que tá fácil. É porque não faz sentido, né, segundo o entendimento... Aqui eu tô falando do entendimento da organização de São Paulo, tá? Porque eu já acompanho essas ideias, então eu posso falar um pouco sobre isso. É que não faz sentido você atrasar a vida de um cara que está cumprindo pena, porque de repente ele só tem mais um ano para cumprir no regime semiaberto, e aí ele sai e não volta mais, ele perde todo o benefício, porque se ele é recapturado, ele volta para o fechado, ele tem uma falta. Tem muito mais prejuízo do que benefício. Então houve ali uma compreensão, um novo olhar a respeito disso, né, numa questão de você não prejudicar o cara que está cumprindo pena. E o cara que está cumprindo pena, ele tem o direito de decidir se ele quer ou não cumprir toda a pena dele no regime semiaberto. Então foi por isso que teve essa alteração. Antigamente era quase 100%, era tipo de 80%, 85% de evasão. Saidão do Dia das Mães. Pode se preparar, saiu 1.000, vai voltar 200. Era desse jeito, pô. E como é que... Porque só voltava aqueles caras que não tinham obrigação de voltar pra favela. Pô. Eu vou voltar pra cadeia, quero terminar minha pena de boa. Quando eu terminar minha pena, eu saio de liberdade, não sou obrigado a ir pra favela, porque não poderia ir. Então, tô de boa. Aquele cara que não morava na favela, podia voltar pra cadeia, só terminava a pena dele e ir embora. Quem tava na favela, às vezes até queria voltar, mas não podia. Porque senão ele prejudica a família. Tá, E tudo isso... é coração na sola do pé. Tudo pô. isso nesse regime semiaberto, que é o presídio Vicente... Como é que é o nome? Vicente Piragibe. Piragibe, É Vicente o semiaberto Piragibe. do Comando Vermelho. Muito bem, essas foram as informações aqui no podcast Fala Glauber. Esse é um corte um pouco antigo, tá bom? Eu tô reagindo porque é um assunto interessante pra gente conversar. Teve algumas informações que esse policial penal falou que tem sentido, tanto é que eu concordei aqui, tem outros que não faz muito sentido, mas vale um ponto aqui. Eu sempre falo isso, e quem acompanha o meu canal há muito tempo sabe. Eu falo que cada estado, às vezes, muda um raciocínio, muda um pensamento, muda uma forma de conduzir baseado na leitura daquela organização. Então também eu não posso aqui afirmar 100% que a organização criminosa, em alguns pontos citados nessa entrevista, não tenha sido dessa forma. Tá? Aquilo que eu entendi que foi exagero, eu fiz alguns apontamentos que eu acho que não faz muito sentido dentro de uma realidade mais ampla. Tá? Gostou do corte? Gostou do nosso react? Comenta aqui o que você achou desse papo e não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Eu sou Arquimedes Nicastro e até nosso próximo encontro. Valeu!